Desde os primórdios do capitalismo, existe uma romantização em torno de pessoas que fazem e acontecem, que correm de um lado para o outro, tentando empreender ou empreendendo, e à medida que os anos passaram, essa romantização e essa glamorização das pessoas que não têm tempo ou que fazem muitas coisas ao longo do dia e da noite tem aumentado, e a gente tem vivido aí o resultado disso através de doenças da mente, sintomas como o burnout, que tem acontecido de um tempo para cá com inúmeras pessoas, tudo fruto de uma sociedade que prega que você não ter tempo para você te faz ser bem-sucedido. E a gente sabe muito bem que não é assim, principalmente quem já sentiu na pele esses sintomas que resultam de uma vida e de um estilo de vida frenético, nonsense, e que faz a gente acumular atividades, tarefas e até expectativas e vontades que a gente nem sabe se são nossas ou que foram vendidas pra gente como nossas. Bem-vindo ao episódio número 13 do Alô Podcast. Meu nome é Diego Ponciano e se você ainda não segue o perfil do Alô lá no Instagram, segue a gente porque lá também tem conteúdo de tarô e de autodescoberta. Tem também as playlists que eu faço inspiradas nos arcanos que eu abordo aqui no podcast. Tem lá no Spotify e você pode achar o link no meu site alocatarô.com.br. O site está na bio do Instagram. E eu quero dar as boas-vindas para você que chegou agora, que descobriu o Alocatarô Podcast recentemente. Eu recebi nessa última semana algumas mensagens que me deixaram muito feliz e elogiando aqui o trabalho do podcast, de como as mensagens têm chegado, e eu não poderia ficar mais feliz. Então, você que me mandou mensagem ao longo dessa semana, dessas últimas semanas, muito obrigado. Isso faz toda a diferença. Isso faz com que eu continue focado nesse trabalho, nesse projeto que eu faço com todo o meu coração, pensando em cada uma das pessoas que vão ouvir hoje, amanhã, no futuro, não importa. Eu faço jogando para o universo e torcendo para que essa mensagem chegue como se fosse uma mensagem na garrafa para quem está precisando. Então, se você está ouvindo isso, pode ter certeza que não é uma coincidência. Antes da gente ir para o tema de hoje, que é inspirado no arcano 10 de paus, é um arcano menor, eu quero convidar você a meditar numa carta. Você que já conhece o programa sabe que são 3 cartas que eu disponho aqui com o meu tarô. Você pode meditar numa pergunta, num conselho que você precisa, que você sozinho não conseguiu chegar numa conclusão, numa resposta, que você está se vendo aí num dilema mesmo. Pensa no número 1, no número 2 ou no número 3. E aí lá no final do episódio eu trago aqui os conselhos das cartas para cada um desses números. Então, quanto mais objetivo você for, quanto mais direto você for na sua pergunta ou no conselho que você pedir, melhor, porque a gente não está presencialmente fazendo essa consulta. Então, se você for objetivo, a resposta também vai ser objetiva e vai de encontro com o que você está precisando. Combinado? O arcano 10 de paus, ele vem fazer um convite para a gente, para todos nós, para rever tudo aquilo que a gente faz na nossa vida, em todas as áreas. Porque é muito comum a gente entrar num piloto automático que faz com que a gente siga reproduzindo coisas que foram ensinadas pra gente. Então, de repente, você exerce uma profissão que foi imposta ou sugerida para você de forma externa, não foi algo que você escolheu sozinho, sem nenhuma influência. A família que você constituiu não foi um sonho seu, foi uma expectativa externa, porque espera-se que você, nessa determinada idade, tenha filhos, ou case, ou ache uma esposa, ou ache um marido. O que disso foi você que quis? Ou o que disso foi algo tão forte socialmente que você achou que foi você que quis, mas que no fundo não foi. O seu corpo, a forma que você se relaciona com o seu corpo, a forma como você trata e enxerga ele no espelho, você ama ou odeia ele baseado no quê? Baseado nas capas de revista, baseado na novela, baseado nas pessoas que você vê na rua, baseado nas notícias que você assiste? Ou você se ama plenamente de todo o coração, de corpo e alma? Ou você não ama o seu corpo porque ele não atende determinados padrões de beleza, seja pela sua altura, pelo seu peso, pela sua cor de pele. O que você acha que você não tem e te coloca atrás das outras pessoas? Tudo isso são coisas que a gente vai acumulando, vontades, ansiedades,
e que às vezes a gente não queria carregar, e que mesmo assim a gente carrega, porque as pessoas vão colocando nas nossas costas, e pior, a gente vai aceitando essas coisas e colocando nas nossas costas. A gente vai assumindo compromissos, responsabilidades, culpas, inseguranças, fragilidades, imposições. A gente só vai pegando. A gente não questiona se isso serve pra mim ou não, se serve pra você ou não. Você só acata. Você acata um emprego que você não gosta, que você não queria, porque alguém está te pressionando que você tem que trabalhar e ganhar isso. Eu entendo que muitas vezes a gente tem que fazer isso mesmo, que não tem jeito, porque é uma questão de sobrevivência, é uma questão de colocar o pão em cima da mesa. Eu tô falando aqui quando a gente tem a oportunidade de escolher. Eu não estou falando de casos extremos e emergenciais. Eu já estive em casos extremos e emergenciais, e quando eu não estive e eu me vi reproduzindo esse mesmo comportamento extremo e emergencial, foi quando eu me enxerguei adoecer, porque eu estava fazendo o que eu não queria mais fazer. Eu estava fazendo o que eu não precisava mais fazer. Eu estava me submetendo a padrões e a expectativas que eu não queria mais me submeter. A troco de um salário, sim, de um status, sim, mas a custo da minha saúde. Era uma troca muito ingrata, porque eu comecei a adoecer mentalmente, eu já falei sobre isso aqui, lá no episódio de ansiedade. Quando eu me vi, eu estava totalmente derrotado, e não valeu a pena. Foi quando eu comecei a rever toda a minha vida, todas as coisas que eu tinha acumulado nos últimos 15 anos. Desde expectativas de vida, desde o que eu queria ter, do que eu queria ser, onde eu queria estar, onde eu queria chegar, inclusive com coisas que vocês podem até considerar pequenas, mas, por exemplo, livros acumulados na minha estante, DVDs, pertences mínimos e máximos que anos atrás eu desejei e que eles estavam ali, e que eles tinham virado peso nas minhas costas. E o 10 de paus, ele vem falar disso, de como a gente deseja tanto algumas coisas e a gente só quer, só quer fazer, realizar, adquirir. A gente dificilmente para pensar no que a gente não quer, no que a gente quer se livrar ou do que a gente não quer trazer para nossa vida. A gente normalmente pensa só no que a gente quer. E isso é uma problemática e que tem muito a ver com o estilo de vida que a gente tem nessa sociedade que a gente vive, do acúmulo, do comprar, do possuir. As nossas relações românticas, elas beiram ao possuir, e a gente tem esse hábito com quase tudo, do acúmulo. O que você conseguir acumular, comprar, você vai fazer, você vai acumular e você vai comprar. A gente sente prazer quando realiza alguma compra, todo mundo sente esse prazer, porque faz parte da sociedade que a gente vive, e isso é um problema, isso a gente não pode aceitar isso. A gente tem que questionar isso, a gente tem que problematizar isso, não de forma radical, não de uma forma bruta e romper com todos os vínculos que nos ligam a essa sociedade, porque afinal a gente faz parte dela, mas sim em uma maneira de transformar isso ou diminuir isso e também de influenciar outras pessoas que se comportam assim e tentar levar isso adiante para que isso, de uma maneira ou de outra, diminua. Eu acho muito difícil que isso seja totalmente extinto, mas eu acredito numa diminuição dessa necessidade de consumo e acúmulo de coisas. E aí, de repente, você se vê querendo morar num lugar maior, porque você acumulou tanta coisa que não cabe mais na sua casa. E aí você se vê enchendo cômodos da sua casa com coisas que você mal consegue se movimentar dentro desse cômodo, ou móveis cheios de coisas que você raramente usa ou nunca usa, só para dizer que tem, só para olhar aquilo esporadicamente e dizer que tem. E a gente faz isso também com coisas invisíveis, não só com coisas materiais. A gente faz isso também com expectativas que a gente cria, a gente carrega expectativas. Quando a gente fala do
do naipe de paus, a gente está falando muito do elemento fogo, das nossas paixões, das nossas vontades, do que dá tesão pra gente, do que movimenta a gente, daquilo que é o nosso combustível. E aí você sai com essa energia pilhadão pelo mundo, acatando tudo, todas as responsabilidades, todas as tretas, todas as buchas você vai pegando e combatendo, enfrentando, e quando você se vê, você tá tão cheio dessas coisas que você comprou, não só materialmente, mas que você bancou, eu quero dizer aqui. São coisas que você topou carregar, sabe? Então, às vezes, um relacionamento que você topou porque sim, porque você colocou na sua cabeça que queria ter um relacionamento, ou um trabalho que tá te causando maior dor de cabeça, que tá te deixando triste, que você chega em casa, você chora, você fica deprimido, tá fazendo você brigar com as pessoas, você vai no transporte público, sei lá, pedindo misericórdia pra alguma coisa acontecer, pra você não chegar no seu ambiente de trabalho, porque você não aguenta mais. E aí você fica carregando esse peso, e aí o peso do relacionamento e o peso de algumas relações que você nem precisa ter, como por exemplo amizades que você carrega, porque você fala, meu, como que eu vou me desfazer dessa amizade que já não funciona mais pra mim, a gente já não fala mais a mesma língua, a gente já não tem mais a mesma visão, a gente não consegue mais confraternizar, a gente se vê porque, sei lá, a gente fez faculdade junto, a gente estudou junto, a gente é vizinho há 1000 anos. Por quê? Por que você tá carregando isso se no seu íntimo não faz mais sentido? Relações com parentes que você se vê ali fazendo manutenção, que também, assim como as amizades, não fazem mais sentido pra você. Eu costumo dizer que não é só porque é família, porque é parente, que a gente tem obrigação de conviver, de gostar e de andar junto. A gente tem que andar junto com quem a gente ama, com quem nos faz bem, e nada além disso é obrigação. Você não é obrigado a conviver com quem você não ama, com quem você não quer que faça parte da sua vida. Para de seguir um manual invisível que alguém impôs, ou até mesmo que você se autoimpôs. Toma cuidado com isso, porque daí isso vai virando peso nas suas costas, né? Aquele domingo em família, ao invés de ser um dia de descanso para você recomeçar a sua semana e recuperar suas energias, vira um dia pesado, onde você tem que ir ali conviver com pessoas e conversar sobre coisas que você não tem o menor interesse, e às vezes rolam brigas. Então, se não é bom, por que você está indo? É porque todo mundo vai? É porque se você não for, as pessoas vão comentar? Para de fazer as coisas baseado nas expectativas externas. O 10 de paus está convidando a gente a fazer uma pausa e rever tudo. Tudo que está sendo um peso pra gente. Tudo que a gente carrega é tanta coisa, é tanta bagagem, seja emocional, seja social, seja material. Essa bagagem tá tão grande que ela tá te invisibilizando. Ninguém mais enxerga a pessoa por trás de toda essa bagagem que você tá forçando a barra em carregar. Você virou uma bagagem ambulante. Ninguém enxerga mais o João nem a Maria. Estão enxergando só as coisas que você faz, esse corre-corre que você faz questão de exibir e de mostrar e de falar que consegue dar conta de levar o filho para a escola, para natação, ou de você, não, eu estudo, eu trabalho, eu namoro, eu vou para academia, eu faço curso no final de semana, eu cuido da minha casa, eu cuido da minha família, sério? Será que tudo isso não está te distanciando de você mesmo e das pessoas que você gosta e de um estilo de vida que talvez fosse mais interessante para você? Um estilo de vida que você escolheu, você está fazendo tudo isso por quê? Se você me falar que tudo isso que você está fazendo, toda essa correria que você tem na sua vida, todas elas, por mais que elas estejam te invisibilizando e te distanciando das pessoas que você ama, foram cada uma delas uma escolha feita por você de forma genuína, beleza. Aí vai que vai. Eu tô falando aqui com você que não sabe se cada uma dessas escolhas foram feitas de forma genuína por você. Ou se você entrou no modo automático. Se você está com dúvida, para tudo. E começa a avaliar, reavaliar cada coisinha. Cada objeto que tem na sua casa, cada atividade que você tem no seu dia a dia, cada coisa que consome o seu tempo. 1 hora, 2 horas suas de sono. O que está consumindo o seu tempo? É o celular? É o tempo de televisão, é o tempo que você gasta atendendo às demandas sociais, seja de reunião com amigos, familiares, no trabalho, happy hour.
Todas essas atividades são atividades que você faz de corpo e alma presente ou você vai por tabela. Onde você está de corpo e alma presente, é aí que você tem que estar. Se você está de corpo e alma presente sozinho na sua casa, ouvindo música, lavando o banheiro, lendo um livro, assistindo uma série, é aí que você tem que estar. Se você está de corpo e alma no bar com seus amigos, amigos que te amam, que você ama, que vocês falam a mesma língua e que vocês dão risada e choram das mesmas coisas, ou não, de coisas divergentes, mas que há um respeito, há uma troca, há um investimento ali, há um elo entre vocês, então é ali que você tem que estar. Se aos domingos você encontra sua família e você fica feliz, vocês dão risadas e vocês trocam e sentam à mesa juntos e tudo é incrível e tudo é maravilhoso, é ali que você tem que estar. Se você chega no seu trabalho feliz, disposto, querendo dar o seu melhor, se você está feliz com a forma como você é gerido, como você gere a sua equipe, as pessoas que trabalham com você, o ambiente de trabalho te faz bem, você sai feliz de lá e gosta do que você faz, então é ali que você tem que estar. Diferente disso, se você não sente essa plenitude, essa presença de corpo e alma, eu te convido a reavaliar. Tudo que causa dor na gente é o nosso corpo falando. Tem alguma coisa errada? Se você tem um sapato que está apertado, seu pé vai doer. Seu corpo fala com você através de sinais. O sinal é a dor. E aí, o que você vai fazer? Você vai usar o sapato apertado e depois você faz um curativo e vai ficar com seu pé feio, esfolado, machucado, cicatrizado? Ou você vai se desfazer desse sapato e colocar um chinelo confortável, que é o que você quer usar? Tudo o nosso corpo comunica pra gente, através de dor, de alegria, de paz, de aflição. O que as coisas que você está fazendo têm causado no seu corpo? Quais sintomas o seu corpo tem quando você faz determinadas atividades? Você se sente bem ou você se sente mal? Esse é o termômetro, e não um termômetro imposto por aí. Dane-se o que está sendo imposto por aí. O seu corpo sabe o que você precisa. Sua mente e seu coração sabem o que você precisa. É isso que você precisa ouvir, a você mesmo. Junto com a romantização dessa garra das pessoas que fazem, acontecem, das chamadas multitaskers, vem a demonização de algo muito valioso pra gente e que a gente tem encarado de forma distorcida ultimamente, que é o ócio. O ócio, ele faz parte do ser humano. A gente precisa do ócio. É no ócio. E eu acho até interessante, depois que você terminar de ouvir esse podcast, ouvir o podcast onde eu falo da sacerdotisa. O ócio, ele faz a gente pensar. Ele faz a gente se ver, ele faz a gente questionar, ele faz a gente reavaliar as coisas e enxergar com mais clareza. Então, obviamente, quem é a favor das pessoas pilhadas e trabalhando e correndo de um lado para o outro porque isso gera lucro, vai pregar que o ócio é coisa de vagabundo, porque no ócio essa pessoa vai descobrir que provavelmente ela ganha pouco, que ela está trabalhando muito para o salário que ela tem, ou que o estilo de vida que ela está vivendo não faz sentido, ou que esses padrões que ela tem respeitado como se fossem leis escritas e supremas são irrelevantes, não precisam ser levadas como verdades na vida dela. É no ócio que a gente descobre que o nosso relacionamento não vai bem, então a gente às vezes se apega a um monte de coisa para fazer e se arrepia só de pensar em não ter nada para fazer, porque sabe que se a gente parar, a gente vai se deparar com esses pensamentos e vai entrar em crise. Uma crise que seria muito construtiva, porque ela ia tirar das nossas costas alguns pesos, mas não é todo mundo que está disposto a bancar essa dor que o ócio vai trazer. Então, é por isso que o ócio tem sido amaldiçoado. É por isso que a contemplação é vista com maus olhos. É por isso que a meditação é vista como coisa da nova era, coisa de gente do mal, coisa do capeta. É porque são nessas contemplações, é no ócio que a gente se depara com a verdade. Não é no corre-corre. Não é nessas horas que você passa no trânsito, não é nessas horas que você passa fazendo hora extra. Não é nessas horas que você passa correndo para um lado de outro, mostrando para todo mundo que você é incrível e que você é um super-homem ou uma super-mulher. Não é aí que você se conhece e que você manifesta a sua verdade. É quando você para tudo isso, analisa tudo isso e vive
Só o que você vive de corpo e alma. Só o ócio permite a gente encontrar essa verdade. Então, mais importante ainda é você reavaliar o que você tem feito, novamente, eu vou repetir isso, e deixar de fazer o que você não quer fazer, o que não faz mais sentido para você fazer. Se desfazer daquilo que não te serve mais, literalmente, às vezes é uma roupa, às vezes é um sapato, às vezes é um namorado, às vezes é uma namorada, às vezes é um parente chato, às vezes é um aluguel que você paga de um lugar gigante. Não faz o menor sentido você pagar esse aluguel, mas que você paga porque você quer esse status para você. O que você pode se livrar? O que não te serve mais? E aí, quando você se livrar de coisas, sejam elas materiais ou não, você vai ter tempo. E aí, nesse tempo, você vai se conhecer mais. E quando a gente se conhece mais, a gente sabe o que a gente não quer para a nossa vida. É aí que a gente descobre. Esse é o grande segredo, é descobrir o que a gente não gosta, é o que a gente não quer. Não o que a gente gosta, o que a gente quer, isso é muito fácil. Descobrir o que a gente não gosta, o que a gente não quer, o que a gente não aceita mais, é a chave. Quando você tiver tempo para meditar sobre isso e meditar sobre o que você não banca mais, e meditar, quando eu falo meditar, não é você ficar na posição de lótus, fazendo não. Às vezes é só você parar 5 minutos do seu dia para pensar. Isso já é meditar. Você pode fazer uma meditação guiada, uma meditação pode, incrível. Mas não é essa meditação que eu estou falando. É uma introspecção, é uma investigação pessoal para você chegar nessas respostas dessas perguntas que eu lancei aqui. E aí, quando você fizer essa limpeza, fizer essa faxina, você vai parar de carregar peso, você vai parar de empoeirar coisas dentro e fora de você. E isso vai te permitir se encontrar com o seu verdadeiro eu, e isso vai fazer com que você definitivamente saiba, pelo menos nessa versão de você, o que você quer e o que você não quer para sua vida. E isso é transformador. E aí a gente sai do que eu falei lá no começo, de só querer. A gente só sabe falar o que a gente quer. E isso gera expectativa, isso gera consequentemente frustração, isso gera consequentemente feridas, isso gera consequentemente ansiedade, isso gera peso, isso gera poeira nos nossos armários e nos nossos guarda-roupas. Então, começa a descobrir o que você não quer. Que tipo de emprego, que tipo de relação, que tipo de moradia, que tipo de roupa você não quer. E daí você vai comprar, você vai adquirir, você vai bancar, você vai atrás só do que você quer de verdade. E aí você vai ter tanta energia para investir nas coisas que você quer de verdade, que elas vão ser bem-sucedidas de verdade. E ainda você vai poder dormir 8 horas ou mais. Olha que legal. Vamos se investigar. Vamos colocar tudo isso que a gente está carregando, os braços estão até tremendo, de tanto peso que a gente carrega, vamos colocar no chão, separar o que fica, o que vai embora, porque isso vai trazer um grande alívio para a gente. Vamos para as leituras? Número 1. Está muito confortável com o que você tem. Você acha que você chegou no seu máximo, a ponto de até se colocar numa posição arrogante muitas vezes. E está na hora de você aceitar as transformações. Você não aceita transformações, você não aceita as mudanças, você não aceita as quebras, porque você acha que você chegou no seu ápice. E você não chegou, você está iludido. Tudo isso que você tem até uma base um pouco sólida, poderia ser mais. Só não está sendo maior porque você está com a cabeça fechada. Deixa vir a transformação. Deixa vir as quebras de paradigmas, deixa vir, muda, se abre. Sai dessa posição de quem já chegou onde tinha que chegar. Porque você é uma pessoa que quer conforto, você é uma pessoa que quer um determinado status, você é uma pessoa que quer alcançar aí alguns objetivos e até mostrar que alcançou e que fez e que está acontecendo. Você quer mostrar isso. Às vezes você quer mostrar até uma certa generosidade compartilhando o que você tem, mas poderia ser mais e você está travancando. Deixa a mudança vir, deixa a mudança entrar. Isso vai fazer uma transformação de dentro para fora na sua vida e aí isso que você tem pode prosperar. Mas principalmente, desce um pouco do salto. Tem uma dica aí pra você, número 1. Abaixa um pouco a bola. Trabalhe um pouco a sua humildade. Número 2. Será mesmo que você quer um relacionamento? Porque você está colocando tantas regras, tantos empecilhos, tantas diretrizes, tantas cláusulas para isso acontecer, que eu acho que você não quer. Você está querendo construir um robô. Só pode ser, porque se você quisesse um relacionamento, você tá mais aberto emocionalmente para isso, e você não tá. Algumas oportunidades apareceram para você, e você ficou ali fazendo a snob, foi deixando passar,
foi jogando fora, foi desperdiçando, não quis nem conhecer a pessoa, não quis nem se envolver, não quis sair para tomar um café. Quais são os seus padrões? É padrão de beleza? É padrão socioeconômico? Qual é o padrão que você está impondo para você mesmo, para essa pessoa que você quer conhecer? Ela tem que ser loira, ela tem que ser morena, ela tem que ser alta, ele tem que ter carro, ele tem que morar aqui, ele tem que morar ali, ele tem que ser assim ou assado, ele não pode isso, ele não pode aquilo. Quais são as suas expectativas em relação à sua vida afetiva que estão te impedindo de ter uma vida afetiva? Porque é isso que está te impedindo de ter uma vida afetiva. São essas imposições que você está colocando, porque você bate o olho e fala, não, não é o que eu quero. Não, não é isso. Não, não é isso. Não, não é isso. E aí vai chegar uma hora que não vai vir mais. Você vai fechar todas as portas, porque dentre essas portas você vai ter fechado a certa. Então, você quer mesmo um relacionamento? A pergunta que eu faço pra você em primeiro lugar é essa. A segunda é, pra que tanta regra? As pessoas são plurais, são diferentes. Vai conhecer, vai conversar, abaixa um pouco a guarda, diminui um pouco as suas imposições. Número 3, você está com medo, você está triste, você está machucado, você está um monte de coisa que não é nada legal. Principalmente porque você está apegado a uma ideia de você mesmo muito melhor do que talvez você seja, ou de um passado recente onde você tinha mais status, mais visibilidade, mais dinheiro, mais estrutura, e talvez você tenha perdido isso, ou talvez você esteja com medo de perder isso, de colocar isso em jogo, porque você está vendo que está chegando a hora disso ser questionado, ou disso ser abalado de alguma forma, né? As suas estruturas no mundo material, elas não estão seguras sempre. O mundo material, ele é cíclico, ele muda constantemente. A nossa existência na Terra, ela é cada dia uma. O seu corpo muda todo dia, o seu dinheiro muda todo dia, o seu status muda todo dia, a forma como as pessoas te enxergam muda todo dia. Você está com medo de perder todas essas estruturas terrenas, materiais, carnais. Por quê? Se isso já está te fazendo mal. Você já entrou numa espiral de tristeza e de insônia e de depressão por causa disso. Você vai ficar fazendo essa manutenção dessa pose, dessa posição, desse status, até quando? Se isso tá te adoecendo. É o que a gente falou nesse episódio. Às vezes a gente segura tanto a bola, segura tantas poses, tantas posições, tantos arquétipos, tantas posses, e por dentro a gente tá cansado, tá machucado, não aguenta mais. E você tá assim, você não tá mais bem. É hora de colocar em risco o que tiver que colocar. Inclusive a sua imagem, inclusive o seu bem-estar, que você acha que é bem-estar, mas que no fundo tá te causando mal-estar. É bem-estar para quem tá vendo de fora. A partir dessa parede, para dentro, tem sido dor, tem sido sofrimento. Se livra dessa imagem que você criou de si mesmo e vai se curar. Depois você volta a adquirir o que você quiser, a construir essa nova imagem, mas você precisa se sarar, olhar para dentro, se curar, entender o que tá te machucando, procurar ajuda se for preciso, baixar as guardas, ser um pouco mais humilde, parar de posar, para de ser uma caricatura de si mesmo, vai em busca da sua verdade. Se você quer uma leitura um pouco mais profunda de tarô, eu atendo em São Paulo capital, presencialmente, ou por telefone, para quem não tem tempo ou que mora em outras regiões. Eu ligo para você por WhatsApp ou por telefone e te atendo. Me chama por direct lá no Instagram ou manda um e-mail para allo@allocatarô.com.br que eu te passo os valores, informações e aí a gente marca. Muito obrigado por ter ouvido mais esse podcast. Semana que vem tem mais. Até lá e um beijo.